Como surgiu a logística? Qual a origem do termo? Como que era utilizado antes? Para que fim ela existia? Tudo isso você vai saber no vídeo de hoje. Acompanha aí, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o conteúdo nas suas redes. Bora lá então? Roda a vinheta! Então vamos lá. O termo originário assim de logística, enfim, ele é milenar, sim, antes de tempos bíblicos até. Ele data mais ou menos de 800 antes de Cristo na Grécia Antiga. Você sabia? Interessante, né? Vamos continuar o raciocínio. Ele veio de épocas de guerra da Grécia e era utilizado, ele vinha derivado de uma palavra grega chamada logistikos. E logísticas significava raciocínio matemático. Uma espécie de cálculo ali, não sei, um contador, possivelmente. Os militares que eram responsáveis pela área financeira e estratégica da guerra eram denominados de logísticos, com K também deixa a palavrinha aqui. Então eles eram responsáveis por organizar todas as estratégias de insumos para levar nas batalhas, todos os cálculos que deveriam ser feitos para atingir o adversário, cálculos financeiros, enfim, tudo isso daí. Então essa é a primeira origem que se tem conhecimento oficialmente na história e esse termo ainda foi utilizado pelo povo romano e pelos povos bizantinos. Aí nós entramos num segundo conceito oficialmente reconhecido, que já é bem mais recente, ele data do século XIX, na época do Império de Napoleão Bonaparte e seu exército. Na França, existia um termo chamado, vou tentar falar em francês aqui, vamos ver se funciona, chamava luger, que em francês significava armazenamento. Então aí a gente pegou o termo luger, né? A gente não. Na verdade foi um carinha chamado Antonin Jomini. Acho que é esse nome aí também. Me desculpem os franceses ou quem fala francês, mas eu tô arriscando. Então o Antonin Jomini, ele era um grande estudioso e participava do exército de Napoleão. Começou a escrever algumas teses ali, algumas anotações. Inclusive, foi esse cara aí responsável por um dos livros mais famosos sobre guerra que se tem conhecimento, que se chama O Sumário da Arte da Guerra. O Antonin Jomini começou a utilizar nessas anotações dele um termo chamado logistique. Logistique significava o movimento ou a arte de movimentar exércitos, né? A arte de movimentar a logística em si, dessa distribuição aí de armas, de insumos, enfim, todos esses itens aí que é descrito nesse livro. Então, a partir daí, o conceito utilizado pelos gregos mais o conceito utilizado pelo Jomini começou a ser amplamente difundido e foi avançando até ser reconhecido como termo de logística. Mas antes disso antes dele ser amplamente aceito e conceituado como logística, veio a segunda revolução industrial e transformar isso como uma necessidade. Ou seja, a produção industrial começou a ser em massa e era necessário ter um conceito mais definido e mais utilizado para fazer o controle dos estoques, distribuição e transporte desses insumos. Então, a partir daí, a palavra logística, né, ela se transformou realmente em logística, com C, começou a ser utilizada, mas ainda não era oficial. Então, só depois da Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 50 mais ou menos, com a reconstrução da Europa, que deveria ser feita de maneira rápida, distribuição em massa dos insumos, aí sim houve a necessidade de ter uma organização social em cima disso e uma ciência que fizesse tudo isso daí. Foi realmente reconhecido o termo logística. Bacana, né, galera? Não para por aí. A gente avança e entra aí ainda nos anos 50, a logística ela começa a ganhar braços, né, conceitos diferenciados,
entra-se a questão do atendimento ao cliente, então o saque, né? E a partir dos anos 60 até os anos 90, começam a entrar conceitos de modelos de gestão mais enxuta, otimizando os distribuidores logísticos, otimizando a cadeia de suprimentos como um todo, deixando estoque mínimo, gestão eficiente, inteligente. Foi nesse momento aí, inclusive, que veio o modelo Toyota de gestão, que é amplamente difundido até hoje em dia, né? São os modelos Leans aí, Lean Manufacturing, né? São bem interessantes. A partir dos anos 2000, o foco passa a ser somente no cliente, não mais na necessidade da empresa. Então, o que o cliente está pensando, o que nós devemos fazer para atender esse cliente e não o contrário. Tá? Então, a partir daí começa uma revolução realmente nesse ponto. Junto com os modelos de gestão enxuta, o foco no cliente, a gente começa a ter distribuições mais regionalizadas, mais eficientes possível. E também nessa época, né, nos anos 2000 realmente, a gente começa a trazer um tema que agora está super em alta, que é o meio ambiente, né, o termo da logística reversa, sustentabilidade, o gerenciamento de resíduos. Tudo isso começa a ser amplamente discutido nas organizações aí, nos eventos mundiais, começando lá na Rio 92, vindo, né? Mas nos anos 2000 tomando muito mais força esse conceito aí da logística reversa. Vou trazer o conceito de logística reversa num outro vídeo. Se vocês quiserem saber mais, fica aí, acompanha os nossos vídeos que você vai ter conhecimento desse outro conceito. Combinado? Não esquece, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse conteúdo nas suas redes. Beleza, galera? É isso, valeu e tchau!